Bom dia, meus amigos, tudo bem? Shalom de Deus. Eu tenho uma mensagem do céu para nós. Eu creio que todos nós conhecemos a vida de Pedro um pouco, pelo menos, né? Sobre as histórias de Pedro. E em João 21:15 tem uma das passagens que mais me intrigaram. Sempre fiquei intrigado com essa mensagem, que é quando Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E ele diz: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Ele fala: então apacenta minhas ovelhas. E aí novamente Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama, e ele diz: sim, o Senhor sabe que eu te amo. E ele diz novamente: apacenta minhas ovelhas. E uma terceira vez ele fala: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristece e fala assim: tu sabes, Senhor, eu te amo. E ele disse: então apacente as minhas ovelhas. E é engraçado isso, porque a vida de Pedro é muito parecida com a nossa. A gente caminha com Jesus, a gente aprende diversas coisas, mas sempre fica algo humano dentro de nós. Sempre fica aquele algo que é a essência que veio conosco, né? Algo do nosso caráter que precisa ser mudado todos os dias, né? E nós, conforme vai passando o tempo que estamos andando com Cristo, a gente acha que já está invulnerável, já acha que está completo, já acha que está pronto para julgar e nunca mais vai errar. E isso está totalmente incorreto. Sabe por quê? Até esse momento que Jesus falou: Pedro, tu me amas, Pedro achava que estava no caminho certo, porque andou com Cristo, porque Pedro andou sobre as águas, porque Pedro cortou a orelha do soldado. E até aquele momento Pedro ainda achava que estava certo, estava no caminho. Mas quando chegou o momento de ele confirmar essa fé, ele negou Jesus, né? Como todos nós sabemos. Mas isso não mudou para Jesus. Jesus falou assim: Pedro, tu me amas ainda? Ele falou: sim. Então apacenta minhas ovelhas. Não mudou nada. Só que quando Pedro faz isso, ele cai na real de que a naturalidade dele ainda existe lá dentro, e que ele precisa matar essa naturalidade todos os dias. Não é só porque eu ando com Jesus que eu já sou perfeito. Isso nunca foi sobre nós sermos perfeitos, e sim é sobre Ele. E aí Pedro volta a fazer o quê? Volta a pescar quando Jesus morre. Então Pedro voltou a fazer exatamente aquilo que ele sempre fez. Por quê? Porque ele não tinha mais ninguém para segurar nas mãos dele. Porque Pedro ainda não tinha descobrido o seu propósito. Agora eu quero te dizer uma coisa. Depois desse outro encontro que Pedro teve, e Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas, e Pedro entendeu qual era o propósito de vida dele, meu amigo, ninguém mais parou Pedro. Pedro andava e a sombra dele curava as pessoas. Pedro, em uma única ministração, e a Bíblia só contabiliza homens, então em uma única ministração, Pedro ministrou para várias nações com línguas diferentes ao mesmo tempo, falando uma só língua, e 3.000 almas foram convertidas. Pedro, na hora da morte, falou assim: ó, me crucifique de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser morto como o meu mestre foi. Olha como mudou a vida de Pedro quando ele descobriu o seu propósito. Ei, descubra o propósito que você tem na terra e faça isso com todas as forças que você tem, e você vai ver que a sua vida será totalmente transformada pelo amor, pela graça e pela vontade de Deus. Tamo junto.